A China está vivendo uma febre hoje de feijões de ouro e eu quero explicar um pouquinho o que está por trás desse fenômeno. Existe um ditado chinês que diz o seguinte: compre ouro em tempos difíceis e compre antiguidades em tempos bons. E aparentemente são os tempos difíceis, já que os chineses estão comprando ouro em quantidade inédita, pelo menos nas últimas décadas, né? E isso vem muito de uma economia fraca, né? Que continua mostrando sinais de fraqueza e não se recuperando desde a pandemia, e o yuan, que vem perdendo cada vez mais valor em relação ao dólar, né? A gente fala muito sobre a força do dólar, a teoria do dólar, a teoria do milkshake do dólar, etc. Isso não é um problema só da China, mas do mundo inteiro, mas obviamente que isso afeta o yuan. E as bolsas despencaram mais de 40% no último ano, fazendo com que os chineses percam cada vez mais a confiança em relação a onde investir. E a gente sabe que a maior poupança que um chinês tem, pelo menos, é o real estate, né, que é o mercado imobiliário. Então você junta apartamentos ao longo da vida para poder dar para os seus filhos ou para poder realmente criar patrimônio. O Brasil tem um pouco disso também. Só que o real estate, quando você vê os escândalos que aconteceram, tanto com a Evergrande, né, quanto Country Garden, são empresas que hoje praticamente entraram num processo de falência, porque elas falharam nos seus pagamentos dos bonds, muitas pessoas não receberam seus apartamentos e hoje estão desesperados, perdendo praticamente todas as suas poupanças, né, toda a sua aposentadoria. E aí você percebe também um problema de controle de capital na China, onde as pessoas não conseguem sair com o seu capital para poder investir em outras coisas ou comprar títulos que estejam dolarizados, né, para pessoas comuns. Para grandes empresas ou para o governo, isso obviamente acontece, mas para pessoas comuns isso fica cada vez mais difícil. Então, a geração Z da China, né, as pessoas mais jovens ali, nascidas nos anos 90, né, até o início de 2000, elas estão começando a criar novas formas de poder se virar. E eles acabaram se vendo obrigados a comprar ouro. Acabou sendo a última alternativa do apocalipse quando nada mais dá certo. Só que eles estão fazendo isso de uma forma um pouco diferente, já que o poder de compra deles não é lá aquelas coisas. E como que você consegue ser introduzido a um mercado como esse? É aí que entram os feijões de ouro, né? Os gold beans, que são aquelas pepitas bem pequenininhas, redondinhas, de aproximadamente 1 grama, que acabaram virando uma alternativa muito barata para quem quer tentar poupar alguma coisa. Então, você vê isso, né, em todas as redes sociais da China, as pessoas mostrando como que elas vão guardando, ou você compra um feijãozinho desse por mês para tentar poupar ou dar de presente para a namorada. Alguns são em forma de coração, outros têm formatos únicos, e aí se explode no TikTok e vários outros lugares. E isso acabou se alastrando e os negócios começaram a tomar corpo, né, de forma inesperada, e muitas empresas aproveitaram essa oportunidade. E as vendas aumentaram aí mais de 14% em relação de 2023 para 2022. Então você tem aí uma grande mudança na forma do pensamento chinês, principalmente vindo ali dos jovens, de o que significa aposentadoria. Então ele perdeu a confiança na maioria dos instrumentos e começou a ir para o que realmente seria um porto seguro, que é de fato o ouro, né? Então o ouro ele é visto ali como uma forma de hedge, uma forma de sustentação em relação à inflação, apesar de que existem muitos dados para dizer que não necessariamente seria a maior função do ouro, mas pelo menos uma segurança, né? E não necessariamente um investimento. Muitos veem como investimento, mas muitos veem como uma segurança para você ter liquidez. Então isso acabou gerando uma grande febre, né? Você vê ali shoppings lotados com jovens vendo pepitas atrás de pepitas, você colocando ali naqueles vidrinhos, entre várias outras coisas. Você vê até produtos que estão surgindo a partir disso, como se fosse aquele cofrinho que você tinha antigamente para suas moedas. Agora você tem um cofrinho também feito de ouro, né? Folhado a ouro, né? Com 100 gramas, né? 200 gramas, dependendo de quão você quer mostrar para os seus amigos, né? Até isso, né? O chinês ele tem bastante essa característica. Isso acabou se tornando meio que uma moda, uma diversão, etc. Como se fosse realmente um jogo, né? Como se fosse você brincar de Pokémon, digamos assim. Você vai colecionando essas pepitas, esses feijões de ouro.
Ok, isso até é até algo muito interessante, muito saudável, porque se pensava que o ouro tinha sido esquecido completamente pelos jovens, mas isso acaba sempre voltando a ser um ciclo. O bom e o velho ouro volta à tona e nunca sai de moda, né? Ele é um clássico. E, obviamente, que talvez possa vir à sua cabeça a palavra Bitcoin como um substituto, principalmente para a geração Z, que deveria ser super tecnológica, mas você percebe a força do controle governamental em relação à facilidade de você adquirir legalmente Bitcoin ou criptomoedas para você tentar sair desse firewall que você tem hoje na China. Então, realmente, o ouro acaba sendo ali uma coisa que é, pelo menos, legalizada, né? Você não vai ser punido em nenhuma forma ao adquirir o ouro em lojas. Só que existem tem um viés ali um pouquinho, existem alguns perigos, né? Principalmente para aqueles que são compradores de primeira viagem. Então eles vêm sofrendo, como era de se esperar, muitas falsificações, porque quando você tem esse tipo de pepita, você tem pouca mão de obra exigida para fazer aquilo, não é nada muito intrínseco, né? Um trabalho muito detalhado, então ele acaba tendo um prêmio muito grande em relação ao valor spot do ouro, justamente que é o lucro feito nisso, mas ao mesmo tempo com muitas falsificações, né? Então não existe tanta preocupação com a certificação e muitos jovens acabam descobrindo nas próprias redes sociais que aquele feijão de ouro que ele tinha tem misturado vários outros metais, né? E acabam sendo enganados. E outro tipo de problema que eles veem é que muitos deixaram o ouro em custódia por segurança, né? Às vezes você não consegue guardar esse ouro em casa, você precisa ter a sua custódia, e às vezes você deixa para uma empresa fazer isso por você, e muitas dessas empresas acabaram quebrando ou sumindo com os depósitos. Então você está tendo milhões de yuans em prejuízos para pessoas que tentam fazer pelo menos saques e não conseguem realizar esse redeem, né, do seu ouro na hora de tentar resgatar. A maior empresa hoje da China se chama China Gold, né, que é uma empresa, pelo menos até então, confiável, pública, digamos assim, para que você possa fazer justamente esse tipo de serviço. Então, porque você pode se perguntar por que o chinês vai deixar em custódia, né? Além da segurança, existe também um motivo de que o China Gold, especificamente, que é um órgão do governo, oferecia empréstimos em ouro, ou seja, a cada 400 gramas que você deposita com o China Gold, eles pagam 10 gramas por ano no mesmo ouro, como juros, porque a gente sabe que o ouro, uma das características dele é não gerar renda passiva, não gerar nenhum tipo de juro, né? Ele realmente por isso que é difícil você ver o ouro como investimento em si, mas sim como uma proteção e liquidez. E isso em ouro daria mais ou menos 2,5% ao ano, mas como ele é em ouro, ele também tem a valorização em relação ao próprio yuan, aí acaba se tornando uma alternativa muito interessante. O grande problema é que muitas lojas da China Gold simplesmente fecharam sem dar nenhum tipo de aviso, sumindo com todo o ouro em custódia. Então isso acaba se transformando num pesadelo para muita gente. Então você tem hoje essa dicotomia, né, dentro da febre do ouro na China e os perigos que acontecem. Agora, por outro lado, na discussão, o ouro ele atingiu máximas históricas novamente, passando ali dos 2.000, nesse exato momento que eu falo aqui, $2.334 a onça, o que é realmente inacreditável quando passou aí anos nos 1.700, 1.800, 1.900, passando raramente os 2.000 e agora facilmente os 2.300. E isso acaba acendendo a discussão sobre a saúde do dólar. O que está acontecendo, né? Todo mundo preocupado justamente com a inflação americana e isso sendo um motivo de você comprar dólares, porque na verdade todo o sistema vai entrar em colapso. E é aí que é muito importante, eu sempre volto para
para a questão da relativização das coisas. Quando todo mundo foca nos Estados Unidos, você acaba achando que o problema é o dólar, mas as principais compras de ouro não estão sendo feitas pelos Estados Unidos, estão sendo feitas fora dos Estados Unidos. A China, obviamente, tem um maior volume, não somente as pessoas estão comprando, mas o Banco Central chinês também está comprando muito fortemente, juntamente com a China, juntamente com a Turquia, juntamente com alguns outros países. Só que o que esses países têm em comum para realmente quererem comprar o ouro? É a preocupação de que o dólar vai a zero? Ou é a preocupação de que as suas moedas locais não estão mais funcionando muito bem? Percebe como isso sempre volta em relação à teoria do milkshake do dólar? Então, o dólar relativo aos outros, ele está se valorizando. Então, você vê na última semana, o DXY americano está causando problemas. Ele já passou dos 105 no momento que eu estou gravando esse podcast, e você percebe que isso se reflete no mundo inteiro. Então, o Yuan, com sérias dificuldades de manter ali o 7, passou dos 7,23 Yuan por dólar, até o euro, né? Agora grudando aí a 1,07 euro por dólar. Você tem também o Japão sofrendo sérias consequências, tentando segurar e não conseguindo. Agora o Yuan está na pior cotação dos últimos 30 anos, passando ali dos 153 do iene, desculpa, que eu acabo confundindo, do iene em relação ao dólar, com 153 ienes por dólar, e nem o real, que vem sendo uma das mais estáveis até então, agora está confortavelmente ficando acima dos 5, sendo que antes estava ali nos 4,90. Então, estamos nesse exato momento a 5,06. Então, você percebe que isso não é uma coisa somente do Brasil, somente da China, somente do Japão, somente do Egito, somente da Argentina, mas isso é em relação ao mundo inteiro. Então, tudo isso para mostrar que o comportamento que acontece nos países é um resultado, é algo que a gente pode tentar aprender com isso, é algo que a gente pode tentar ver para que você tenha as ferramentas e você possa encarar isso independente de onde você mora, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja num país com uma moeda mais fraca ou até mais forte do que o dólar. O problema é o mesmo, porque o dólar é o centro de absolutamente todo esse sistema, ok? Então, espero que isso possa mostrar um pouquinho dos cenários possíveis que possa acontecer nos outros países e a gente vai ver na cena dos próximos capítulos.